Começou? Começou essa live do Conde? Tudo bem com vocês? Começando, então, mais uma live do Conde aqui. Um dia muito intenso aqui de entrevistas e trabalho, e vamos para a nossa conversa. Algumas coisas que eu quero destacar com vocês. Tem uma notícia, a notícia que já está nesse momento, que já tomou conta aí de todo o noticiário, né, de toda rede, toda a cena digital, que é a condenação do Lula pela juíza Gabriela Hartz. Lamentável, mais uma vez, mas só confirma a perseguição ao Lula, no seu, ainda com muita força, né? Precipitações, arbitrariedades, condenações sem provas, uma coisa assim de extrema violência, brutal, histórica. Quando a gente olha para essa situação, quando a gente olha, é difícil avaliar, né, tudo isso que está acontecendo nesse registro mais reativo que nós temos, né, de olhar só o dia de hoje, por exemplo, né? Essa é uma mania, é um registro e uma imposição, digamos assim, do nosso tempo apressado, né? Da interpretação apressada, da interpretação deshistoricizada, e aí você só tem pistolagem, né? Pistolagem, essa palavra funciona bastante porque é digamos, os enunciados a esmo, as leituras a esmo, sem compromisso com nada nem com ninguém. E quando você faz esse tipo de leitura, que é o que a imprensa, que é o que o jornalismo brasileiro tradicional tem feito, né? Nós temos um embate hoje, um embate metodológico e acho que metodológico, basicamente, né? Porque o jornalismo tradicional ele despreza a história, despreza totalmente a história. E só olha, só valoriza o que restou de instituição, que na verdade é um arremedo de instituição, a instituição eleitoral, a instituição executiva, legislativa, judiciária. Ele preza muito isso, ele leva a sério tudo isso, o jornalismo tradicional, Globo, Folha, Estadão, basicamente. E a cena digital tem a pegada histórica. Então, isso é muito interessante porque você tem duas dimensões temporais do sentido político. Na cena digital, você tem um sentido político que é histórico, que valoriza a história, que reconhece a história brasileira, que passa o tempo todo e que lembra e que ativa o tempo todo a memória da ditadura, a memória da tortura, a memória da violência, a memória, enfim, dos dados estatísticos dos governos democráticos. O tempo todo essa memória está viva na cena digital, progressista, o jornalismo independente. E no jornalismo tradicional, isso tudo está morto. Isso tudo, nada disso aparece. É impressionante. Se você fizer um estudo técnico dessas duas dimensões da produção de informação, você vai perceber isso facilmente, né? Folha de São Paulo, Estadão e Globo ignoram. Eles fazem, na verdade, um simulacro da história. É uma história seletiva só deles. Eles não respeitam, digamos assim, a historiografia devidamente consolidada ao longo das décadas no Brasil, que tem uma historiografia de respeito, e eles simplesmente estão passando por cima de tudo isso, e nós estamos nessa espécie de embebidos numa espécie de torpor, um torpor histórico, uma espécie de embriaguez, né? Ninguém consegue entender muito bem o que está acontecendo. E justamente na interpretação da questão do Lula, dessa condenação de hoje, isso fica muito claro, né? Você vê um ex-presidente que realizou tudo o que ele realizou pelo país e, em grande medida, pelo mundo. Exemplo que ele foi, que ele é para o mundo todo, que, com os resultados que ele tem, com a consagração que ele teve no governo, com a passagem incólume dele por 8 anos,
sem problemas de acusação. Na verdade, teve um mensalão, você pode lembrar de algumas coisas, mas ele passou por tudo isso. Ninguém chegou no Lula enquanto ele era presidente da República. E depois demorou bastante, depois de uma campanha tão sistemática e violenta, eles acabaram conseguindo inventar um processo, que é o processo do sítio de Atibaia, esse de hoje, que a juíza Gabriela Hard se apressou em destacar e publicar, e o processo do Moro, que é o atual ministro da Justiça, do triplex do Guarujá, que nós já cansamos de falar aqui várias vezes, em tantos outros veículos de comunicação, do nível de fraude, do nível fraudulento que é o processo do triplex do Guarujá. O Fernando Haddad, vários momentos que ele também é advogado do Lula, ele teve em mãos o processo, leu de cabo a rabo todo o processo, e ele disse claramente, falou, não tem nenhuma prova ali concreta de nada que tenha envolvido o ex-presidente Lula com essa aquisição que nunca aconteceu, porque o triplex do Guarujá está no nome de outro proprietário. Quer dizer, é uma sucessão de violência que vai ficando para a história como uma vergonha descomunal, uma vergonha para a sociedade brasileira inteira ter permitido que se fizesse isso com o ex-presidente da República, como Luiz Inácio Lula da Silva. É uma vergonha para todos nós, em grande medida, porque isso é algo assim, é inadmissível. Hoje eu conversei com um filósofo, também psicanalista, pesquisador, professor, Manuel Barros da Mota, uma conversa muito legal, uma entrevista bacana, está no cardápio do meu canal. Eu vou pontuar algumas coisas que nós falamos ali, mas no momento da entrevista, o Manuel me disse, o Manuel, assim, ele é praticamente o editor de Michel Foucault no Brasil. Tem uma coleção estupenda da Forense universitária, que ele coordenou totalmente, fez todos os prefácios, trabalho de fôlego do Manuel Barros da Mota, também publicou Lacan, enfim, conheceu pessoalmente Foucault, um cara sensacional, tem um trabalho voltado para pesquisa historiográfica do sistema prisional brasileiro. A entrevista está muito suculenta, muito interessante, podem acessar no meu cardápio, e depois nós teremos ela também reprisada na TV 247, que é a nossa parceira do canal do Conde, o canal do Gustavo Conde. TV 247, estamos todos no mesmo barco, né? Então nós fazemos aí as transmissões casadas das nossas programações. O Manuel me disse que, veja a percepção também do outro colega psicanalista, o Luciano Elia, que me deu uma entrevista também muito bacana. Quer dizer, são intelectuais consagrados já de muito tempo no Brasil, de muita atuação junto à faculdade, à universidade, junto a debate público. Eles têm a clareza absoluta de que o Lula, enfim, está sendo perseguido. E o Manuel me disse mais uma coisa, quer dizer, o Lula é uma coisa pós-Mandela até, né? Porque o Mandela foi preso, ele foi antes de ser presidente, né? É uma situação análoga, mas ela é diferente. Então, antes, o Mandela, claro que ele tinha sua luta pelos direitos e tudo mais civis da África do Sul, e por isso mesmo foi preso pelo regime do Apartheid, passando 27 anos na prisão. Depois ele saiu da prisão para ser presidente. O Lula é o contrário. Ele governou, ele chegou, ele lutou, o sujeito pobre do campo, né, como diz o Manuel, me diz, que luta, que se afirma, que se forma, que vai para a cidade, que se torna metalúrgico, que convence a maior parte do segmento brasileiro, um discurso de esperança, que coloca em prática esse discurso, aglutinando as lideranças mais incontestes da cena política brasileira dos últimos 40 anos, orbitando ali sob a sua liderança, então alça e prova e faz e tira 40 milhões da pobreza e paga a dívida externa brasileira e empresta dinheiro para o FMI e acumula reservas da ordem de 400 bilhões de dólares. Quer dizer, é uma situação, né,
em conteste de liderança e de muita fibra e de muito vigor, tá? Da presença dessa liderança política histórica brasileira, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, sai consagrado de um governo, amparado na maior e mais ampla liderança que se pode imaginar na história política brasileira, faz a sucessora, que é a Dilma Rousseff, faz no sentido, evidentemente, a Dilma Rousseff se fez, mas o Lula digamos, protagonista desse processo todo. Então, um político dessa dimensão, dessa estatura, para um país continental como o Brasil, que conquista tudo que conquistou, ser vítima de uma perseguição baixa, de uma vara criminal de quinta categoria de Curitiba, que não tem nada a ver com o estado de São Paulo, onde os fatos foram dados aí, por exemplo, do triplex, uma mentira cada vez mais mentirosa, para envergonhar a população brasileira, envergonhar gerações. É para as gerações se envergonharem desse processo que está sendo feito contra o Lula. É um vexame para o Brasil, porque o brasileiro, nesse sentido, né, a elite brasileira detesta o Brasil, quer apagar o Brasil, quer exterminar a história brasileira. O Lula era para ser patrimônio da nossa identidade, da nossa nacionalidade. O Lula é patrimônio da humanidade. Não era de jeito nenhum para estar nessa situação. E aí vem o título dessa live, que é a resistência porque o Lula não se curva. Ele não se curva de jeito nenhum. Ele não se curva e não se abala. E acaba se tornando... Basta você ver o que está acontecendo com o Brasil nesse momento. Quer dizer, a situação é grotesca. Um presidente morto-vivo, que nem adianta mais falar muito do Bolsonaro, porque ele já morreu. Mas você tem um sistema gerenciando o Brasil com generais, com um mercado financeiro, tudo misturado ao mesmo tempo. Você tem ministros quase que subintelectuais, com extrema dificuldade, com compromissos e rabos presos com o que de pior pode existir numa sociedade, como Ricardo Salles, fraudador de pareceres ambientais em São Paulo, no governo Dória, e aí a gente já sabe por que ele foi convocado para ser ministro do Meio Ambiente. Você tem esse momento tétrico, tenebroso da sociedade brasileira apodrecida, né? Mas, veja só, e aí é o meu ponto, né? Diante dessa sociedade apodrecida, dessa elite apodrecida, porque a sociedade nós sempre está na iminência de dar uma resposta a tudo isso, e essa resposta está vindo. Mas, diante dessa classe média, dessa elite putrefata brasileira, que não se envergonha desse momento medonho, tenebroso, catastrófico, moralmente catastrófico pela qual ela passa e nos carrega junto, você tem um Lula forte, você tem um Lula amoroso, afetuoso, carinhoso, ciente da dignidade que ele tem, da história que ele tem, a cada dia, a cada hora, a cada momento, a cada minuto que ele passa dentro daquela masmorra de Curitiba, ele passa essa sensação de uma dimensão cada vez maior e mais histórica da consciência política, social, humana que ele tem e emana. Isso é algo também sem precedente. Portanto, para mim, e o meu sentimento, depois de conversar com o filósofo Manuel Barros da Mota, que ele me passou isso com toda a experiência que ele tem, evidentemente nós somos de gerações diferentes, o Lula é o que restou para o Brasil. Hoje, no Brasil, claro que você tem todo o PT, você tem segmentos de esquerda, você tem segmentos que resistem,
na sociedade brasileira inteira, evidentemente na cena digital também, mas nesse embate violento, quem está realmente ali sofrendo consequências e segurando o rojão é o Lula. Então ele passa a ser a nossa última chance de humanidade, né? O Brasil, só sobrou o Lula no Brasil. Em se tratando de humanidade, nesse momento, por exemplo, pensa na nossa cena política do momento. Sérgio Moro, Paulo Guedes, Damares Alves, Bolsonaro, Mourão, Dória, Zema, Witzel, Alexandre Frota, Joyce Hasselmann. Você vai perpassando o horizonte da nossa política e você percebe que a única coisa que sobrou... Claro que você tem quadros políticos bacanas, a Jandira Fegali, Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, você tem situações... Acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de, assim, escala, né? O vulto, né? A dimensão do Lula, né? Justamente porque ele é perseguido. Porque se o Lula não tivesse perseguido, ele estaria no chão da fábrica como todo mundo. Mas como ele está sendo perseguido nesse nível, ele é alçado a uma posição diferente. Então, nesse sentido, a resistência dele, o fato dele nunca querer ter tido vontade de negociar nenhum tipo de barganha para sair antes da prisão ou para sair em troca de não ser candidato, né, coisas que foram veladamente oferecidas a ele, essa dimensão dele ter se negado, né, a ir com toda razão ao encontro dos familiares, depois que o irmão já tinha sido enterrado e que o seu direito de enterrar o irmão já tinha sido violado e espancado pelo Poder Judiciário brasileiro. Essa fibra que o Lula apresenta a cada minuto, a cada dia, para todos nós, o tempo todo, é que faz com que nós tenhamos ainda uma esperança no Brasil. O Lula se traduz numa esperança. Justamente por ele não se curvar a essa lógica. Vocês acompanham o meu pensamento? Então, é algo assim que é um misto de uma sensibilidade que é política, mas também de humanização, né? De possibilidade de humanização. Quer dizer, o Brasil agoniza, a violência explode nas ruas, o desvario. Hoje, gente, a médica cubana, uma médica cubana, deixa eu ver se eu tenho, se eu pego o nome dela aqui, agora eu vou ter que procurar na minha rede, mas daqui a pouco eu digo para vocês. Ela foi assassinada, mais um feminicídio, pelo marido brasileiro, uma médica cubana do programa Mais Médico. Laides, parece. Laides. Esqueci o sobrenome dela. Foi espancada com uma chave de fenda, o corpo foi jogado no matagal e esse marido dela, brasileiro, confessou o crime e disse que estava possuído por alguma coisa de um remédio que ela deu para ele, para verme. Quer dizer, veja, nós estamos numa espécie de holocausto social brasileiro. Essas notícias se multiplicam. É uma situação dramática. A população de rua se multiplicou de uma maneira inacreditável. Se você passa na Avenida Paulista, se você vai para o Rio de Janeiro, se você vai para qualquer lugar, grande centro do Brasil, mesmo nas cidades pequenas, muita gente morando na rua. E a percepção de todos é que, assim, depois do golpe, né? Depois do golpe. Essa falta de fair play, né, da direita brasileira, não aceitou perder para Dilma Rousseff, o Aécio Neves, né, esse playboyzinho, esse almofadinha, né, que se esconde hoje, né, que é o que nomeou esse executivo presidente da Vale, que cometeu esse crime catástrofe em Minas Gerais. Veja,
Esse pessoal agoniza, chafurda na lama, eles são todos corruptos. Ele, na acepção máxima da palavra, eles são corruptos, são desumanos, eles não têm compromisso com nada. Cada vez mais isso fica mais claro. Desculpa a minha resenha estendida inicial, que eu vou falar de questões específicas aqui, mas eu tenho que falar isso para vocês. E nesse contraste que a gente tem, o Lula cada vez mais se coloca como o único elemento de esperança para o brasileiro, para o país. Basicamente, a única coisa que sobrou do país. Você pode destruir o Museu Nacional, você pode destruir os rios em Minas Gerais, você pode destruir a Embraer, você pode destruir a Petrobras, você pode destruir a sociedade brasileira inteira, todos os monumentos, todos os museus, todas as escolas, todas as universidades. Você pode espancar, destruir, sucatear, precarizar todas essas dimensões. Mas o Lula você não pode. Estão me entendendo? O Lula não se pode destruir. Não existe condições para isso. Ele permanece resistindo bravamente, e muito mais do que resistir, ele se coloca como um vetor histórico que se perpetua, com todo o seu significado. Nada nesse mundo de Deus vai tirar a significação que o Lula tem. Evidentemente, eu não quero fazer disso porque nós queremos que o Lula seja solto, que ele seja livre, que ele ganhe o Nobel da Paz, e acho que vai ganhar, e acho que isso pode precipitar o desenlace dessa situação, ainda que você já tenha fake news sendo desovadas por aí, para minimizar o prêmio Nobel da Paz, justamente porque o Lula pode ganhar esse prêmio. Mas veja, pensar com a história. Quando você pensa com a história, queridos caras pálidas, o primeiro cara pálida da noite, né? Queridos caras pálidas, quando você pensa com a história, a morte deixa de ser uma ameaça para você. Desculpa. Mas vocês podem até me chamar de suicida ou qualquer coisa parecida. Mas se você pensar com a lente da história, a morte não assusta. A morte biológica. Nós estamos, a partir do momento que você raciocina com a história, o pensamento é coletivo e a vida tem outra dimensão. É uma vida histórica. É assim que o Lula pensa. Porque ele dá a vida dele pelo povo brasileiro. Isso está claro. E ele vai sustentar essa posição. Esse é o ponto mais admirável no Lula. Ele não vai se curvar como um Aécio Neves, como esses tucanos que choram e bebem e usam drogas, né, para sublimar a própria falta de moral, como Aécio Neves, sobretudo. Jamais ele vai se curvar, porque tudo que ele passou na vida não vai ser jogado pelo ralo por uma perseguição desse nível, dessa baixeza moral e desse nível precarizado, técnico, escancaradamente uma perseguição criminosa. Ninguém vai dobrar o Lula, ninguém vai fazer o Lula se curvar, ele não vai se ajoelhar. Se ele tiver que perder, ele vai perder de pé, sendo consagrado pela história. Eu fico muito... eu diria contrariado, mas eu fico assim entediado com as pessoas que se colocam numa posição de esquerda progressista. Chegou, vem cá. Chegou o meu gatinho. Vem cá. Vai cá dar oi pro pessoal. Meu filho batizou o gatinho, depois eu vou falar para vocês o nome que foi. Eu fico entediado porque as pessoas... veja que, às vezes, o discurso de um bolsonarista se parece profundamente com o discurso de um esquerdista cético. Ele chega e diz assim, mas o Lula está preso. Mas ninguém vai soltar o Lula? A pessoa fala assim para você, né? Mas você está falando isso, mas o Lula está preso. Ah, carinha que eu faço.
O Lula está preso. Vão deixar o Lula morrer na cadeia? A pessoa fala isso sem um pingo de consciência histórica de absolutamente nada. Ela só pensa no agora. Ela só pensa no umbiguinho dela. Não tem condição de ampliar a sua compreensão da história e das coisas do mundo. Eu não penso assim, o Lula não pensa assim. Definitivo. Porque se o Lula pensasse assim, ele teria feito acordo para sair da cadeia. Não, ele está lá porque ele sabe que ele tem de estar lá, ele precisa estar lá para dar o exemplo, porque tem muito mais coisa em jogo do que a própria vida biológica dele. Então, ele demonstra essa força que é muito importante, que ele demonstrou a vida inteira. Demonstrou a vida inteira essa força de não ficar simplesmente depositando tudo no medo, né? O medo de morrer, o medo de ser esquecido, que o Fernando Henrique Cardoso, ele já foi esquecido várias vezes. Ele é um esquecimento ambulante, o Fernando Henrique Cardoso. Ninguém se lembra dele. A gente lembra dele só para lamentar a existência, a memória e depois esquecer novamente. O Lula não tem medo disso. Ele não tem medo de morrer, não tem medo de ser esquecido, porque ele sabe o que ele significa para toda uma população inteira. Né? Então eu tenho de dividir com vocês essa minha indignação justamente hoje, que uma juíza substituta, na verdade uma juíza que substituiu o Moro, e que se apressa em produzir mais uma condenação contra o Lula, justamente porque ela sabe que vai ter um concurso, um juiz vai passar, e esse juiz que passar... Bom, eu duvido que esse processo para a justiça, para quem vai assumir acho que a 13ª vara de Curitiba, eu não me lembro que vara que é, que o Moro deixou para assumir o Ministério da Justiça, eu tenho dúvidas se vai ser um concurso idôneo e íntegro, né? Porque, evidentemente, o Poder Judiciário brasileiro está num nível de podridão que é difícil. De qualquer maneira, ela se apressou, acho que com medo de que esse próximo juiz de Curitiba seja alguém sério, seja alguém que respeite a lei e que, por sua vez, reverta tudo que foi feito por esse arremedo de juiz, que é o Sérgio Moro, alguém que desconhece totalmente a letra da lei, cujo projeto anticrime que ele apresentou é uma aberração. O próprio STF, que é o STF que vocês conhecem, já se manifestou em alguns momentos dizendo, não, tem coisa inconstitucional aqui. Evidentemente, todos os juristas brasileiros de respeito falaram, não, isso aqui é uma piada, é um projeto escrito nas coxas, mal redigido, como habitualmente o Sérgio Moro costuma desempenhar, né? Escreve mal, fala mal, é medroso, né? Não aparece, não assume, e a única coisa que ele quer, evidentemente, todo mundo sabe, é garantir o mais rápido possível a vaguinha dele no STF. Bom, então, dito isso, eu quero dizer para vocês, o Lula se renova cada vez mais. A cada vez que ele sofre um assédio desse nível de criminalidade jurídica brasileira, como esse da juíza Gabriela Hart, ele se torna mais forte, ele se torna mais inspirador e ele se torna a nossa única esperança. A esperança de humanidade. Né? Se você olhar para o Brasil hoje, tudo é podre, menos o Lula. Tudo está apodrecido no Brasil, menos o Lula. É a única reserva moral que nós temos, com todo respeito. É alguém que não se curva, é alguém que tem o reconhecimento. Manuel Barros da Mota me disse que ele tem 45 anos que ele dá aula na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. Há 45 anos lá. Nos governos Lula, ele me disse, querido, foram mais de 25, acho que, novos departamentos ali dentro. Não me lembro direito o que ele disse, mas assim, foi um momento glorioso de muita contratação de professor universitário. O Lula não criou só universidades.
O Lula produziu uma política de contratação de professores universitários, uma política humana, né? O Brasil deu um salto nesse quesito durante os governos democráticos Lula e Dilma, sobretudo o governo Lula, a partir de 2003. O Lula não dormiu em serviço. No primeiro dia de governo, ele já saiu a produzir ações concretas para defender a população mais fragilizada brasileira, historicamente mais fragilizada. O compromisso que ele sempre teve com essa população mais fragilizada do Brasil. Primeiro ato dele foi, se não me engano, Fome Zero, que depois se transformou no Bolsa Família, que revolucionou e que tirou gerações da morte certa, da fome, do desemprego, do desalento, do esquecimento. Então, eu estou realmente tomado por essa questão que continua em torno do Lula, mas, ao mesmo tempo, eu também estou muito certo de que ele sabe o que ele está fazendo e que ele está naquele lugar e que ele vai continuar ali para servir de exemplo. Não chega nem a ser um sacrifício, simplesmente é uma situação da qual ele não pode se furtar. Quer dizer, ele quer que se declarem ele inocente porque ele sabe que ele é inocente. Ele não vai aceitar nenhum tipo de barganha. Então, queridos, você me declara inocente, eu saio daqui para liderar o país de novo, para voltar à democracia e a ser uma república e um país novamente. É a única chance que nós temos. O Brasil derrete, o Brasil agoniza, você não tem projeto, você não tem possibilidade nenhuma de nenhum tipo de concertação econômica no Brasil. Porque as instituições estão falidas, porque a credibilidade é inexistente hoje, porque a luta política fratricida por esse grupo que ascendeu ao poder e que estava babando para chegar no poder é muito violenta. Eles não vão conseguir construir nada de país nenhum. Eles cada vez mais se afundam no cadafalso da história, e o Lula sabe disso também. E ele vai resistir. Não imaginem que o Lula, as pessoas que falam assim, que são até de esquerda, mas o Lula vai morrer na cadeia. O Lula não vai morrer na cadeia. Não vai. Não vai. Podem ter certeza disso. A gente se solidariza, a gente se preocupa, a gente tem a gente se preocupa com a família do Lula, etc, etc. Mas nós temos de ser minimamente corajosos, de espinha ereta e guerreiros, e saber que não é fácil enfrentar criminosos dessa magnitude, como o Sérgio Moro, como o Bolsonaro, como o Dória, tá certo? Como o mercado financeiro que se alastra e se apropria de muitos políticos em Brasília. Então eu quero dizer para vocês, e quero dizer para o Lula, que eventualmente assiste essa resenha, que eu tenho a humildade, que eu enfim, faço humildemente aqui com vocês, e hoje de maneira inflamada e indignada, que ninguém vai se curvar, ninguém vai ajoelhar e beijar a mão de ninguém. Nós não vamos soltar a mão de ninguém, porque esse destino está dado, e o Lula, ele vai resistir bravamente, porque ele é a nossa única esperança. A única esperança. A Conde, significa então que não tem Haddad, não tem quadro no Brasil? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é uma esperança muito maior do que um presidente da República. É muito maior. O Lula transcende essa posição. É uma esperança humana, espiritual, política, histórica. O maior líder do país, o maior nome que o Brasil já produziu em toda a sua história. Eu tenho de dizer isso para vocês. O Lula, daquele jeito dele simples, né? Brincalhão, amigo, companheiro, emocionado, chorão, ele é um chorão. Ele continua sendo o que de melhor o Brasil conseguiu produzir até hoje em toda a sua história, sobretudo porque ele representa o povo brasileiro. O Lula é a encarnação do próprio povo brasileiro. Então, ele é o que de melhor nós temos, porque o que de melhor nós temos é o nosso povo.
Não é uma competiçãozinha de ranking para ver quem foi melhor, mais famoso. Não é isso. É o que de melhor espiritual, politicamente, conceitualmente, visceralmente, emocionalmente, nós conseguimos produzir intelectualmente, conseguimos produzir ao longo de 500 anos de história. E é para se ter orgulho. Então eu tenho muito orgulho do Lula. Eu tenho muito orgulho de estar nesse lugar em que eu estou hoje, que não é trivial você conseguir ter a capacidade de enfrentar a sociedade atrasada brasileira. Nós tivemos que rasgar muitas vezes essas amizades aí, parentes e tudo mais, que não entendem absolutamente nada de política, que não tem compromisso com nada, com o país, com o outro, com a coletividade, com coisa nenhuma nessa vida. E que são pessoas que estão no seu dia a dia, que convivem com você, mas chegou um momento, inclusive, eu cortei totalmente isso da minha vida, porque é como cortar uma droga. É como cortar algo que te corrói, que compromete o seu futuro, que compromete a sua liberdade intelectual. Eu corto mesmo, não preciso disso. E sei que depois, essas pessoas que ficaram dopadas com bolsonarismo, com antipetismo, elas vão rastejar para voltar a algum tipo de humanidade que elas perderam. Desculpa, mas a rigor, já que elas são tão imediatistas, tão reativas, tão espasmódicas, tem tanto medo, né, de tudo, medo da vida e medo da morte, no primeiro segundo que a coisa apertar para o lado delas, elas vão correr de novo para o lado da civilização. E aí a gente recebe, não tem problema. Porque o tesão de viver e lutar, isso eles nunca vão ter. E aí a gente conta para eles como é que é isso, né? Bom, deixa eu dar um giro aqui na nossa transmissão pelo YouTube. Vamos ver como é que tá isso aqui. Saudações para todos vocês. Chegando aqui na metade da live do Conde, muitos comentários aqui chegando. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pelas inscrições no meu canal. Amanhã tem uma entrevista surpresa que eu vou fazer e não vou contar quem eu vou entrevistar, mas amanhã tem entrevista surpresa aqui às 16 horas, tá? Então fiquem atentos aqui com o canal do Conde que nós vamos ter uma conversa sensacional a partir das 16 horas aqui amanhã. Deixa eu ver alguns comentários que estão chegando aqui pelo YouTube. Cadê? Tururu, 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 tururu. Vamos ver, deixa o Brasil sofrer, pagando por serem ingratos com Lula. A hora certa chegará. Lula está no cárcere para tirar a máscara dos verdadeiros bandidos, para que ele não impeça a justiça divina. Maria Elisa Oliveira, é isso mesmo, pegou o espírito da coisa. Vamos ver aqui. No caso do sítio, é incabível condenação por corrupção. Lula não era mais presidente. José Jonas de Carvalho. Quer dizer, são muitas violações explícitas, né, da própria letra jurídica. Maíra Bretas, é ridículo toda essa tramóia para prender e manter preso. É muito mico. Piedade, senhor. Fabiana Ribeiro. Vitor Gouveia, aproveita que está aqui, aprende, vai se formar. Tem os bolsominions aqui. Donizete Nogueira, olha só. Donizete Nogueira, o cara não merece nem ser lido, tá aqui me dando, monetizando minha live, muito obrigado, Bolsominion do inferno. Olha só, vamos ver mais um pouquinho aqui. Ministério da Saúde como é que é? Às vezes eu começo a ler, eu tenho que abortar, porque daí é uma outra coisa, e como eu tenho que ler muito rápido aqui para vocês, se eu não sou um late blossomer como o Leonardo Atush, né? Pensou Manguebeira Unger falando o nome do Leonardo Atush? O Leonardo Atush é muito elegante, né? Então eu não consigo fazer o que ele faz. Eu tenho que ler na base do susto mesmo aqui. Bom, vamos ver o que eles estão dizendo. Tem gente pedindo para eu limpar os Minions aqui. Não, eu deixo os Minions porque é pedagógico. Os Minions, eles aqui presentes, eles nos dão um contraste também, tal qual o Bolsonaro dá o contraste para o Brasil, dá o contraste para o Lula. Nós, da esquerda, do segmento civilizatório democrático, nós ficamos muito mais bem na fita perto desses caras escrotos, bolsominions, que aparecem por aqui, que não tem pão de ir, porque não tem conteúdo de consumir. E o Brasil é isso. Então, eles cagam no Brasil e cagam na minha live, não tem problema. Eu limpo depois. Eu limpo o cocôzinho que eles fazem aqui. Vamos avançar.
eu separei, eu vou voltar então a falar do Lula no final da live, mas eu preparei algumas questões para falar para vocês hoje aqui do resumo do noticiário, que eu cobri logo cedo. Nós tivemos aí, por exemplo, a exoneração do ministro do Turismo, que está envolvido gravemente com a questão de fraude eleitoral laranja, né? Candidatas laranjas em Minas Gerais, corrupção explícita do bolsonarismo da pior espécie possível. Não é nem caixa 2, antes fosse caixa 2. Né? O bolsonarismo pratica o pior crime que você pode. Tá ligado com o miliciano, então é esse inferno de sempre. Deixa eu recuperar aqui. Tem uma coisa que eu quero ler para vocês também depois. Deixa eu ver aqui como é que é. Isso, né? O nome dele é Marcelo Álvaro Antônio, foi exonerado do desfile do Ministério do Turismo. E aí eu quero só comentar o seguinte, porque essa notícia saiu logo hoje, de manhãzinha, pela home da Folha de São Paulo, que denunciou o esquema fraudulento e criminoso desse deputado federal eleito pelo PSL de Minas e que foi nomeado ministro do Turismo por Bolsonaro. Imagina o que é um ministro do Turismo do Bolsonaro, tá? Imagina. Bom, imaginou? Agora tudo bem. Agora vamos para o raciocínio. Bom, esse cara foi exonerado pelo Sérgio Moro, porque o Bolsonaro é um morto-vivo. Bolsonaro ninguém sabe. Enfim, ele é um cadáver político e está na iminência de ser também um cadáver não político. O Moro exonerou lá o carinha. E a Folha de São Paulo deu como a queda do ministro. Nós do 247 cobrimos nessa linha também, só que logo depois foi explicado, esse ministro apareceu para dizer, o Marcelo Álvaro, né, apareceu para dizer que não, eu só tô... aquela maracutaia, né, pedalada legislativa política, né, a pedalada política desses animais do bolsonarismo, né. Ele deixou o cargo de ministro, foi exonerado, para assumir o cargo de deputado federal na Câmara Federal dos Deputados, e para depois voltar a ser ministro. Então é aquela jogadinha, né? Talvez para ganhar aí um auxílio moradia da vida, para ganhar mais alguma coisa, e também para assegurar o foro privilegiado. Aí tem várias coisas, né? O Sérgio Moro servindo de anteparo para a corrupção explícita. Quem diria, né? Quem diria? No mesmo dia que o Lula é condenado a 12 anos e 11 meses por uma juíza que tem medo, né? Tem medo de ser perseguida por não condenar o Lula. Você tem o Sérgio Moro também sujando a mãozinha e entrando na corrupção barata do governo Bolsonaro, exonerando o ministro do Turismo para depois restituir de novo ao cargo. Será que é isso mesmo? Será que essa história vai ser essa? A gente tem que ver como é que vai ser essa história, porque a denúncia contra o ministro do Turismo é grave. O Mourão, o Hamilton Mourão, que é a única voz do governo, e só, né? O Hamilton Mourão é a única voz. Ele é presidente, ele é vice, o que ele é? Não sei, mas ele é a única voz do governo. Então, o Hamilton Mourão, ele já censurou e disse que a denúncia era grave. A denúncia contra o ministro do Turismo era grave. Inclusive, Leonardo Atush e eu achamos assim, bom, o Mourão foi o Mourão que exonerou esse cara. Mas aí tem essa história aí subsequente, e aí a gente tem que aguardar, né? Porque não tá fácil, né? Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, tudo que envolve o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, na Procuradoria do Rio de Janeiro, você já teve um procurador que recusou assumir o caso do Flávio Bolsonaro porque ele é amigo, declarou conflito de interesse. A coisa vai sujando cada vez mais. O bolsonarismo está na lama, está soterrado por uma lama tóxica. A imprensa toda séptica, né? A imprensa tradicional, toda objetiva e neutra, né, das escolas de jornalismo do século XX, né, as pessoas que se orgulham daqueles diplomas mofados de jornalismo, século XX, meia boca, que lidam com teorias da linguagem dos anos 50, ultrapassadas, também mofadas e emboloradas, e por isso eles acreditam nesse delírio que é a neutralidade e a objetividade da informação. Eles
estão lá cobrindo, alguns dizendo até que o bolsonarismo está forte. Aí, de arrasto, pega, às vezes, um articulista da própria imprensa progressista que também começa a acreditar, não, o bolsonarismo está com a faca e o queijo na mão. Eu dou risada, né? Eu dou risada. Está com a faca cega e o queijo embolorado na mão, né? Na verdade, o bolsonarismo ele agoniza junto com o Brasil, porque tudo agoniza nesse país. Nada funciona. Você não tem agenda positiva. Você não tem nenhuma notícia boa para ninguém. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão me escutando? Chega aí, chega aí, chega aí. Cadê meu coraçãozinho? Vou pedir meu coraçãozinho que eu não pedi até agora. Eu quero coraçãozinho para dizer uma coisa que eu vou dizer para vocês agora nesse momento. Se vocês não derem coraçãozinho, eu não vou dizer. E aí vai aparecer um bolsominion chato assim, fala logo! Cadê o meu coraçãozinho? Eu quero saber. Cadê? Tem um cara aqui que eu vou bloquear. Pera aí que é o Quarup, né? Deixa eu bloquear esse cara aqui para ele... Pronto, tchau! Nunca mais apareça na minha vida. Infeliz dos infernos. Aí, coraçãozinho, muito obrigado. Se tiver que bloquear mais alguém, me fala que eu bloqueio, tá? Coraçõezinho, tá subindo, então eu falo. Se tá subindo, eu falo. Ah, muito bem, então eu vou falar. Então vamos lá esse negócio aqui. É o seguinte, agora esqueci o que eu ia falar. O que eu ia falar? Deixa eu ver aqui, deixa eu retomar o raciocínio. Ah, lembrei. Prontos, vocês estão prontos? Então eu vou falar. É o seguinte, eu falei ontem isso, né? Não é surpresa. Mas assim, se a economia não andar, meu querido, o governo não se sustenta em nenhum lugar da galáxia. Só com muita violência, evidentemente. Mas isso também tem limite. Então, assim, se você... Vamos lá de novo, recapitulando, vai. Pega os caderninhos aí, tá recapitulando. Se você promove a violência, o medo, a insegurança, se você abaixa o salário mínimo, se você desvincula o salário mínimo da Previdência, dos aposentados, se você não conduz a economia para nenhum tipo de destino decente, global, soberano, se você se desfaz de todo o patrimônio de um país, se você tem 40 milhões de trabalhadores na informalidade sem direito nenhum, se você tem um desemprego de 13% e crescendo, eu quero saber como é que essa população vai apoiar um governo. Queridos, por favor, não sejamos idiotas, tá? E eu dirijo essa minha humilde e delicada querela, né, para todos os articulistas, comentaristas também da cena digital progressista, porque dizer que o Bolsonaro está com a corda toda realmente fazer mico, né? Ter um mico diante de uma cena minimamente que você dizer que eles têm o poder, tudo bem, mas você dizer que eles vão se sustentar com apoio popular, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Posso falar uma coisa para vocês? O Temer foi a mesma coisa. Deu golpe na Dilma Rousseff, o mercado achou que ele ia se estabelecer com algum tipo de estabilidade política econômica, deu merda, foi o presidente mais detestado da história do Brasil, desde os primeiros 6 meses de governo. 6 meses de desgoverno, né? Primeiros 6 meses de desgoverno, o Temer já era o presidente mais detestado da história do Brasil, com a maior rejeição, e terminou o desgoverno dele, golpista, junto com o PSDB, com uma rejeição que foi recorde também. Eu não me lembro qual era o índice de rejeição, mas é recorde, é coisa de 80%, 77%, uma coisa assim, né, de rejeição. Tipo, eu detesto esse cara para sempre, né? Tudo bem? Ótimo. O Bolsonaro, o que é o Bolsonaro? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É pior ainda, sabe por quê? Sabe o que é pior? Porque
você teve o processo eleitoral, você não teve um golpe, assim, claro que foi um golpe meio mascarado eleitoral, com fake news, WhatsApp e tudo mais, muita propagação de violência, crime, violência contra os direitos humanos, sob as barbas dormentes do nosso STF, do nosso TSE, mas paciência, o Brasil não tem justiça mesmo, é um cocô a nossa justiça, o Poder Judiciário brasileiro. Mas tinha uma expectativa, digamos assim. As pessoas tinham expectativa, a expectativa era baixa, 60%, expectativa aí do pesquisa Datafolha no começo do governo Bolsonaro, a expectativa de que tudo ia melhorar. Ou seja, não vai melhorar, não melhorou, e em não melhorando, as pessoas vão começar a abandonar o barco. Para com isso! Tem gente que acha que o Bolsonaro é forte, que não sei o quê. Gente, sai, pelo amor de Deus, sai da dopagem, né? Deixa só os bolsominions dopados. Nós, do campo minimamente progressista, não precisa nem ser progressista, mas digamos assim, do campo não fascista da sociedade brasileira, nós não podemos nos entregar a esse tipo de leitura de quinta categoria e de ficar achando que o Bolsonaro venceu no Congresso porque o Davi Alcolumbre ganhou a presidência do Senado. Quer dizer, espera acontecer, queridos. Espera a articulação começar, porque não é assim. Tem que combinar com os russos sempre. Tá? Me desculpa. Aí os prognósticos dão todos errados, né? A pessoa diz assim, né? A imprensa é maravilhosa para fazer isso, né? Diz assim, não, Bolsonaro ganhou, venceu. Aí chega lá, não dá certo. Aí, não, mas é que aconteceu isso, aquilo, e vai explicando, e vai arrastando até enfim. Então, tem que fazer um prognóstico decente, com um mínimo de metodologia. E a metodologia, nesse momento, que eu boto em prática, com todo respeito, é a metodologia da análise da linguagem, né? Da linguagem, da estrutura e da conjuntura política. Então, a situação em Brasília é conflagrada. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil para a oposição, não vai ser fácil para o Bolsonaro. Mas não tem nada ganho para nenhum lado. Não tem reforma da Previdência já aprovada de antemão. Não existe isso. E a imprensa fica esmagada naquela limitação técnica, né, que ela tem, a imprensa tradicional, de ficar fazendo prognósticozinho. Olha que linda essa palavra. Fala comigo, todo mundo. Prognósticozinho. Prognósticozinho, ficam fazendo os prognósticozinhos com seus economistinhas, né, ali na cena jornalística, na verdade vai provocando uma série de truncamentos, uma série de blefes, de chantagens que vão empurrando para lá e para cá até o sabor do humor do noticiário. Então, assim, esse sequestro da nossa percepção cognitiva política, nós temos de evitar. Nós temos de ser um pouquinho menos inocentes, um pouquinho mais de jogo de cintura. As pessoas não falavam tanto de jogo de cintura da Dilma Rousseff, esses filósofos isentões aí da USP, faltou jogo de cintura para Dilma Rousseff, né? Falta jogo de cintura para você, meu filho, entendeu? Você lê um pouco melhor a realidade que te cerca política, né? Tem que ter jogo de cintura para ler a realidade política. Tem que ter, né? Tem que ter coragem, tem que ter arrojo, né? Não pode mais brincar, e eu sempre estou chamando a atenção para vocês sobre isso. Então, essa questão eu passei aqui. Eu vou, olha só, como está passando a live, já está chegando no seu final. Eu queria, posso fazer uma licença aqui com vocês? Como eu disse, eu entrevistei o Manuel Barros da Mota, que é o editor de Foucault, Michel Foucault aqui no Brasil, e eu li muito Foucault, do meu trabalho, do meu mestrado, do meu doutorado. É um autor central para todo o pensamento, né? Michel Foucault é um autor assim que enfim, como é que é a palavra? Enfim, ele é muito importante para o pensamento não só progressista. Inclusive, ele foi confundido em alguns momentos como não sendo um pensador progressista. Mas eu acabei achando um trecho, e aí eu vou acessar aqui a minha rede social só para ler um trechinho para vocês, porque é muito bonito, né? Então, daqui a pouco eu chego no Foucault, deixa eu fazer umas rapidinhas aqui com vocês, né? Então, eu pensei aqui, posso fazer umas piadinhas com vocês? Seguinte, então, riam comigo se puderem. Né? Se puderem. Se o Bolsonaro passar os 4 anos de governo internado, talvez ele chegue ao fim do mandato. Eu tô achando que o Bolsonaro não vai sair do Albert Einstein. Acho que ele vai ficar lá para sempre. Eu acho que ele não vai sair. Eu acho que ele tá com medo de sair de lá.
Respeito aí. Parece que o Carlos Bolsonaro tá pedindo oração pro pai dele e tudo mais, né? Aquela coisa. Vamos ver, né? Então sara logo, vai, sara logo e vem pra briga, porque você vai perder, tá? Bom, essa é bonitinha, né? Essa eu adorei. Fernando Haddad, né? Eu acho que o Fernando Haddad deveria se autodeclarar presidente, que nem o Juan Guaidó fez na Venezuela. Vocês não acham isso? Eu acho que ele devia se declarar presidente. Eu reconheço na hora. Vocês reconhecem? Porque assim, o cara teve 47 milhões de votos. Foi vítima de tudo que você imaginar, de perseguição, de fake news, foi muito difícil. O Haddad foi muito valente, né? E aí o Bolsonaro é o morto-vivo. Você não tem comando no governo. O Brasil está à deriva, agonizando, gente morrendo, violência aumentando, ninguém sabe, tá uma coisa maluca. Cabaré pegando fogo. Eu acho que o Haddad devia se declarar presidente, né? Eu acho que assim, muita gente no mundo todo iria reconhecer o Haddad presidente da República. Vocês não acham? Bom, fica a dica, né? Que eu acho que o Haddad deveria, enfim, pelo menos de maneira irreverente, vai saber, produzir, porque o Haddad está bastante engraçadinho. O Haddad é danado, ele sabe o que fala, ele sabe quando fala, e ele vai dar trabalho, viu? Ele vai dar trabalho. Bom, deixa eu ver aqui. Que mais eu anotei? Daqui a pouco os médicos do Albert Einstein. É o momento de descontração da live, tá? Daqui a pouco os médicos do Albert Einstein, eles vão falar assim, bom, é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro, nós precisamos agora providenciar uma outra facada para poder fazer uma intervenção né? Porque, assim, é uma confusão de relatórios, boletins médicos, ninguém sabe absolutamente nada que está acontecendo no Bolsonaro, ninguém quer saber. A verdade é que, assim, ninguém quer saber de nada. Virou uma coisa transcendental. Chama o João de Deus lá para operar o Bolsonaro, vai? Acho que é mais simples se fizer isso. Então eu quero ler um trechinho do Foucault para vocês, que é uma entrevista que ele deu em 66, eu acabei recuperando aqui, uma entrevista maravilhosa. Ele diz assim: as pessoas sentem minha escrita como uma agressão. Elas sentem que existe nela alguma coisa que as condena à morte. Eu não as condeno à morte, simplesmente suponho que já estejam mortas. É uma entrevista que o Foucault concedeu ao Claude Bonnefoy em 66, logo depois da publicação do livro, acho que As Palavras e as Coisas, Le Mode Les Choses. E o Foucault, essa entrevista é sensacional porque ele fala de uma experiência que ele teve quando ele teve de morar na Suécia, né? E aí ele estranhou a própria língua e começou a habitar o francês. Eu quero terminar, eu vou voltar a falar do Lula, mas eu só quero fazer esse intermezzo com Foucault, porque eu acho que a gente precisa um pouco mais de densidade também, né? Acho que a gente, às vezes, pode se fulanizar um pouco demais. Então, vamos... e também, depois dessas entrevistas que eu tenho feito, tem me mostrado isso. A gente tem que querer algo, tem que ser ousado, tem que lutar pela democracia, tem que denunciar, tem que ter sangue no zóio, mas eu acho que a gente não pode perder a capacidade também de sofisticar a interpretação das coisas. O Foucault diz outra coisa aqui interessante, olha que linda essa imagem, ó. Refletindo sobre isso, acho que são elas que têm razão, as pessoas que ele diz estarem mortas, né? Imagino que deve existir em minha caneta uma velha lembrança do bisturi, olha que bonito. Talvez, afinal, eu trace sobre a brancura do papel os mesmos sinais agressivos que meu pai traçava sobre os corpos dos outros que ele operava. O pai do Foucault era médico. Transformei o bisturi em caneta. Passei da eficácia da cura à ineficácia da livre proposta. Substituí a cicatriz sobre o corpo pela grafitagem sobre o papel. Olha que lindo. Substituí o inapagável da cicatriz pelo sinal perfeitamente apagável e rasurável da escrita. Talvez seja mesmo o caso de ir mais longe ainda. A folha de papel, para mim, talvez seja como os corpos dos outros. Isso ele faz alusão também ao nascimento da clínica. Eu acho que o Foucault, acho que é um pensador. Eu conversei hoje com o Manuel Barros da Mota, porque ele conheceu pessoalmente Foucault, e fiquei imaginando se o Foucault estivesse no Brasil hoje, quer dizer, o que seria, né? O Manuel disse assim, bom, ele provavelmente ia escrever novos livros
observando, por exemplo, toda esse retrocesso, essa coisa estranhíssima que se alastra pelo Brasil, desde do preconceito mais atrasado, retrógrado, até a questão do nosso sistema prisional violentíssimo, terceira população carcerária do mundo. Então, nós temos um país voltou a ser um país interrompido. Ele sentiu pela primeira vez uma soberania muito grande com os governos democráticos, um processo que veio maturando, que chegou no seu ápice com o Lula e com o primeiro governo Dilma. E eu acho que a gente tem que recobrar, né, essa memória e construir sempre um Brasil, pelo menos no imaginário, melhor. Porque senão o Brasil vai acabar, ele vai deixar de existir. Né? A sociedade brasileira está num momento de putrefação muito avançado. E mais uma vez, então, para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Lula, querido, como sempre, um beijo para você. O Lula continua sendo a nossa única possibilidade de humanidade. O Lula é o povo brasileiro, o Lula é você, o Lula sou eu, somos todos nós. Não é assim, eu sou Lula, como isso se alastrou muito, de maneira muito forte aí por todos nós, né? Mas o Lula não é eu sou Lula, é o Lula somos nós. Somos nós, somos todos nós. Nós somos Lula. E o Lula é o povo brasileiro. Tem um pouco do Lula em mim, um pouco do Lula em você, porque ele significa, né? Eu acho que até transcende o próprio juízo do Lula, que diz que ele não é mais um homem, um político, ele é uma ideia, mas eu acho que transcende isso também. O Lula é mais ainda do que isso, né? É todo um imaginário, é toda uma iconografia, é toda uma simbologia, é toda uma história presente nas nossas vidas. Então eu quero reforçar, sobretudo nesse dia de hoje, dramático, de mais um lance de perseguição criminosa contra o Lula, o nosso patrimônio moral, o nosso patrimônio espiritual, político, histórico. Quero empenhar toda a minha solidariedade ao Lula sempre, vontade de estar perto, mas ao mesmo tempo sabendo que tudo isso, diante da lente da história, que é a que prevalece, está sendo computado, está sendo reorganizado, e a reviravolta de todo esse processo, ela é uma questão de tempo. Nós temos de fazer o quê? De acelerar esse tempo. Nós temos de acelerar. Nós temos de trabalhar ao lado do tempo, não contra o tempo. Acho que fica essa ideia hoje para a gente terminar essa live, essa resenha. Mais uma vez agradeço a todos vocês. Muito obrigado pela presença, obrigado pelas inscrições no canal. Amanhã estaremos de volta às 16 horas com uma entrevista maravilhosa, surpresa para todos vocês. E eu quero deixar um grande coração, um beijo para todos vocês e até a próxima live do Conte. Valeu, muito obrigado.